Graça e paz a todos vocês que estão junto conosco aqui, ao canal Conexão Verdade. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Seja membro do nosso canal para você receber as notificações. Sempre que uma mensagem nova, um estudo novo, uma oração, você será notificado e eu tenho certeza que será para edificar a sua vida. Deixe sempre o seu like, o seu joinha é importante para a gente e mais importante ainda é que você deixe o seu comentário porque é muito importante para nós e compartilhe com outras pessoas as nossas mensagens. É bom sempre você deixar uma mensagem para a gente, não é? Para que o YouTube entenda que você está gostando do nosso conteúdo. Nós estamos aqui levando a palavra de Deus com muito zelo, simplicidade e amor pela verdade. Estamos aqui em nosso momento de conhecimento bíblico e hoje eu quero trazer para você e falar para você sobre a doutrina da salvação. É muito importante isso porque muitos cristãos não sabem, né, a importância e uma das coisas mais importantes que é a salvação. A doutrina bíblica sobre salvação é um dos temas centrais das Escrituras Sagradas. Ela trata do plano de Deus para resgatar a humanidade do pecado, restaurar a comunhão com Ele por meio da fé em Jesus Cristo. A salvação, segundo a Bíblia, é um presente gratuito de Deus que não pode ser conquistado pelas obras humanas, mas apenas pela graça divina. E nós vamos abordar agora os principais aspectos dessa doutrina. A primeira é a necessidade de salvação. A Bíblia ensina que todos os seres humanos estão em uma condição de pecado e por isso necessitam de salvação. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, conforme Gênesis capítulo 3, e todos os descendentes da humanidade nasceram com a natureza pecaminosa, separados de Deus. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É a necessidade da salvação. Todos nós dependemos e temos a necessidade da salvação para sermos salvos. Segundo aspecto importante é o plano de salvação de Deus. Deus, em sua misericórdia, estabeleceu um plano para salvar os pecadores. Esse plano foi revelado ao longo da história e culminou na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O terceiro aspecto importante da salvação é a morte e a ressurreição de Jesus. O fundamento da salvação cristã está na obra redentora de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos pecados da humanidade e ressuscitou para garantir vitória sobre o pecado e a morte. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O quarto aspecto importante sobre salvação é a fé como meio de salvação. A Bíblia ensina que a salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo. Não são as obras, não são rituais religiosos que salvam, mas a confiança na obra de Cristo. Em Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Em João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O quinto aspecto importante sobre a salvação é o arrependimento e confissão. O arrependimento é uma parte essencial do processo de salvação.
A pessoa deve se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em Atos 2:38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A sexta aspecto importante sobre a salvação é a justificação. Justificação é o ato de Deus declarar o pecador justo com base na obra de Cristo. A salvação não depende da nossa justiça, mas da justiça de Cristo que nos é imputada pela fé. Em Romanos 5:1 diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:9 diz: e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, baseado na fé. O sétimo aspecto importante sobre a salvação é a regeneração, que conhecemos como novo nascimento. A salvação implica uma transformação interna, uma nova vida dada pelo Espírito Santo. Isto é chamado de regeneração ou novo nascimento. João 3:3 diz: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em Tito capítulo 3, versículo 5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou para lavar da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. O oitavo aspecto importante sobre a salvação é a santificação. A salvação não é apenas uma mudança no status diante de Deus, mas também uma mudança no estilo de vida. A pessoa salva deve viver de acordo com os princípios de Deus e crescer na semelhança de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa justificação. Romanos 6:4 diz: de modo que somos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. O nono aspecto importante sobre a salvação é a perseverança na fé. A salvação é segura para aqueles que permanecem em Cristo até o fim. A Bíblia fala sobre a importância da perseverança na fé e da esperança na salvação futura. Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o último aspecto importante sobre a salvação é a vida eterna. A salvação culmina na promessa da vida eterna com Deus. Aqueles que são salvos têm a certeza da eternidade com Deus, gozando de sua presença para sempre. Em João 10:28 diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Em Apocalipse 21:3-4 diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E a conclusão de tudo isso: a salvação, segundo a Bíblia, é um ato de graça divina e um dom de Deus, oferecido a todos os que creem em Cristo Jesus. Não pode ser conquistada pelas obras ou pelo cumprimento de rituais religiosos, mas apenas pela fé no sacrifício de Cristo, que morreu, ressuscitou para perdoar os pecados da humanidade. A salvação transforma a vida do crente, levando-o a viver em santidade, e culmina na promessa da vida eterna com Deus. Que Deus abençoe você e que a salvação faça parte da tua vida. Aceite a Cristo como teu único e suficiente Salvador. É importante, entregue o seu coração a Ele. Não seja Ele só Salvador, mas Ele quer ser Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe.